A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é José Luan, eu sou da De Jardim Inamar. Eu estou aqui para mais uma aula no canal Bíblia para o Cotidiano e eu vou ministrar sobre a revista Conectar Mais Jovens, cujo tema desse trimestre é livros históricos. Hoje a lição é a lição de número 4, que vai falar sobre o livro de Ruth. Eu vou estar dando conteúdo sobre os livros históricos aqui nesse trimestre, porém tem outros professores também aqui no canal Bíblia para o Cotidiano que dão outras lições para os adultos, dão lições para os adolescentes, pré-adolescentes, dão lições para crianças também. Então, se você se interessar, vai lá, acessa os conteúdos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para que você seja edificado, para que você seja abençoado e para que junto conosco vocês aprendam mais a palavra de Deus, tá bom? Se acheguem mais a Deus. Hoje eu vou falar sobre Ruth. Se você tiver com a revista, eu peço que você abra a sua revista. Se você não tiver a revista, eu peço que você abra a sua Bíblia para que a gente venha acompanhar junto a palavra de Deus, tá bom? Que Deus venha nos abençoar mais um dia, que nesse momento a gente venha aprender mais a palavra dele. Amém? O tema dessa quarta lição diz assim: uma moabita que atraiu a atenção de Deus. O texto de referência se encontra em Ruth, no capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Ruth, capítulo 1, mas só que eu vou ler do versículo 19 ao versículo 22, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas, ou no princípio da colheita. Amém? Só vou dar uma voltada aqui no meu esboço, que eu estava dando uma analisada, tá bom? Então, nós vemos aqui, irmãos, primeiramente, nos versículos 20 e 21, quando nós lemos, nós percebemos a tristeza de uma mulher. Nós percebemos aqui que, através das suas palavras, que o coração dela está entristecido, que ela está triste. E quem é essa mulher? Como está escrito no versículo 19, essa mulher é Noemi, cujo nome significa agradável. E houve alguns acontecimentos na vida de Noemi que fez com que ela ficasse abatida, que fez com que ela ficasse triste, ao ponto de ela falar para as pessoas que não chamassem mais ela de Noemi, mas que chamassem ela de Mara, que significa amarga, porque esses acontecimentos fez com que a vida dela se tornasse amarga, fez com que a vida dela se tornasse triste. Mas o que ela passou que fez com que ela se tornasse triste? Qual foi as dificuldades que ela enfrentou, que ela quis que as pessoas chamassem ela por esse nome, de amarga? O que ela passou que fez com que a vida dela se tornasse amarga? Bem, antes de nós entrarmos mais adentro, nós temos que voltar um pouquinho no capítulo 1 para entender melhor, tá bom? Então, Noemi era esposa de um homem chamado Elimeleque, de Belém de Judá. Eles tinham 2 filhos, um se chamava Malom e outro se chamava Quilion. Eles moravam na terra de Belém de Judá. Só que a palavra fala que houve uma fome em Belém de Judá. Então, Elimeleque tomou sua família, tomou Noemi, tomou seus 2 filhos e partiu para as terras de Moabe. Ele foi para as terras de Moabe em procura de recursos para sustentar sua família. Só que algum tempo depois, a palavra fala que houve uma tragédia na família de Noemi. O marido dela acabou falecendo, acabou morrendo. O marido dela, que cuidava da família, morreu. Só que restaram seus 2 filhos, Malom e Quilion, que cuidaram de Noemi, que consolaram Noemi. Só que, mais adiante, a palavra também fala que Malom e Quilion se casaram com moabitas, se casaram com 2 mulheres de Moabe. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. E depois de alguns anos, a palavra do Senhor fala aqui no versículo 4,
que eles ficaram ali quase 10 anos. Então, depois desse tempo, a palavra também diz que eles morreram no versículo 5. Os 2 filhos de Noemi também morreram. Então, sobreveio essas tragédias sobre a família de Noemi. Então, aqui a gente já entende o porquê Noemi não queria que as pessoas chamassem ela de Noemi, mas que chamassem ela de Mara, cujo significado é amarga, porque esses acontecimentos, essas tragédias, tornou a vida dela triste. Essas tragédias fez com que a dor tomasse conta do coração dela. Então aqui a gente entende o porquê que ela disse essas palavras no versículo 20 e no versículo 21. Agora vamos ler aqui o versículo do dia. O versículo do dia diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth disse essas palavras para Noemi, quando Noemi ela estava voltando de Moabe para a terra de Judá novamente. Então Noemi meio que ficou com dó de Ruth e falou para Ruth voltar para a casa da mãe dela, porque talvez ela poderia um dia se casar novamente, ela poderia um dia ter uma nova família. Porém, Ruth, ainda que pudesse voltar para casa, ainda que ela pudesse voltar para a casa da mãe dela, ela não quis voltar, porque a alma dela, a vida dela se apegou com Noemi. Ela queria ir com Noemi até o fim, ela não queria se afastar de Noemi. Por isso ela disse no versículo 16, Não me insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde você for, eu vou. Aonde você pousar à noite, ali eu pousarei também. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então vemos aqui que Ruth era uma moça que era insistente, era uma moça que era determinada, ela estava determinada a ir com Noemi até o fim. Ela poderia voltar, mas ela não voltou. Noemi mandou ela voltar, mas só que ela não quis voltar. Então, até toda a situação que ela estava vivendo ali era um motivo para que ela voltasse também. Mas mesmo assim ela não quis voltar, ela quis seguir Noemi até o fim. Ela estava determinada a andar do lado de Noemi. Trazendo isso para nossa caminhada com Jesus, nós aprendemos, irmãos, que independente da situação em que nós estamos vivendo, nós precisamos perseverar com Jesus até o fim. Nessa caminhada vai ter dificuldades? Com certeza. Vai ter aflições? Com certeza, muitas aflições. Só que Jesus disse lá em Mateus 28, no versículo 20, Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E, irmão, nada daqui se compara ao que Ele tem preparado para nós lá no fim. Por isso que você e eu tem que perseverar na caminhada com Jesus até o fim. Ainda que as pessoas nos mandem voltar para trás, a gente não pode voltar para trás. Ainda que a situação seja adversa, a gente não pode voltar para trás. Devemos perseverar caminhando com Jesus. Devemos perseverar confiando nas promessas dele. Devemos perseverar crendo que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então vamos para a verdade aplicada. A história de Ruth traz um exemplo claro de que Deus ama as pessoas. Ele usa improváveis para cumprir seus propósitos. Então, nós sabemos quando nós lemos o livro de Ruth que Ruth não era uma moça israelita. Ruth era uma mulher que era moabita, ela era de outro povo, a cultura dela era diferente, mas só que mesmo assim Deus escolheu ela para que através dela viesse Davi e lá na frente viesse Jesus. Então vemos aqui que a graça e o amor de Deus se manifesta na vida de uma mulher que era de outro povo. Se manifesta na vida de uma mulher que a cultura era diferente. Isso nos mostra, irmão, que Deus ele não se importa se há uma diferença cultural. Deus não se importa se há uma diferença física, se há uma diferença financeira, se há uma diferença na maneira de falar, na maneira de se vestir. Deus não se importa com isso, irmão, porque o amor dele e a graça dele alcança a todos que ele quer, independente das diferenças. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. A gente tem que entender isso. Se é diferente um do outro, para Deus tanto faz. Se Deus quer levantar, se Deus quer salvar, se Deus quer libertar, Deus vai salvar, Deus vai levantar, Deus vai libertar, porque Ele é Deus e Ele tem esse poder. Amém? Vamos para a introdução. E mais uma vez, quero falar para você sobre a leitura semanal. Eu não vou ler ela, mas eu quero que você leia durante a semana, tá bom? Tem versículo de segunda a sábado. É um versículo para cada dia que faz parte do conteúdo. Então que você, durante cada dia da semana, esteja meditando. Não é um capítulo todo, é apenas um versículo, apenas referências. Mas se você quiser ler o capítulo todo para entender melhor
é melhor ainda. Você vai ter uma compreensão melhor da aula, tá bom? Então, leia esses versículos, leia essas referências para que você tenha um entendimento melhor da aula, tá bom? Eu creio que Deus vai falar com você durante a semana. A introdução diz assim: o livro de Ruth relata-nos uma fidelidade, amizade e lealdade, ressaltando o teor da redenção de um Deus que quebra paradigmas a fim de cumprir seus desígnios. Então, aqui o livro de Ruth nos mostra a fidelidade, nos mostra a lealdade, a amizade de uma mulher moabita que não era israelita, com uma mulher israelita, que fazia parte do povo que tinha aliança com Deus. E aqui eu entendo, irmão, que isso aponta para algo que Deus faria lá na frente, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Vamos abrir aqui em Efésios, no capítulo 2, do versículo 3 ao 16, para a gente entender. Abriu? Qualquer coisa dá um pause aí e abre, tá bom? Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação, que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Então aqui, irmãos, nós vemos que a morte de Jesus na cruz nos uniu com Deus. A morte de Jesus na cruz nos uniu uns com os outros e nos uniu com Deus. E nos uniu com Deus. Então agora já não há mais diferença. Não importa mais se é judeu, se é americano, se é africano, se é chinês, não importa. Se nós cremos na obra redentora de Jesus na cruz, a obra redentora dele nos une uns com os outros e nos une com Deus, se nós cremos no que ele fez por nós. Amém? Vamos para o ponto-chave. O ponto-chave diz assim: a história de Ruth é uma chama de fé num momento de escuridão espiritual que foi o período dos juízes em Israel. Então vemos até aqui, irmão, a respeito do livro dos Juízes, que o período dos Juízes foi um período em que o povo esteve bastante conturbado. O povo esteve disperso, foi um período em que houve uma frieza espiritual em Israel. Houve uma frieza espiritual em Israel porque o povo por várias vezes se afastou de Deus. E quando chega na história de Ruth, que foi no tempo dos Juízes, a história de Ruth nos faz entender que Deus ele mostra a sua esperança. Deus ele revela que há uma esperança nele. O livro de Ruth nos mostra que Deus acende a chama da fé no coração das pessoas novamente. Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente tem essa compreensão, porque Deus ele manifesta que há uma esperança nele. Deus ele acende a chama da fé no coração das pessoas novamente. Vamos para o ponto 1. Uma família israelita em Moabe. A fome em Israel fez com que Elimeleque e Noemi, juntamente com seus 2 filhos, fossem para Moabe, uma das nações que oprimiram Israel no período dos juízes. Então, aqui, irmãos, como eu tinha dito, houve uma fome em Israel, houve uma fome ali em Belém de Judá, de modo que Elimeleque ele tomou sua família e foi para a terra de Moabe, porque ele queria procurar recursos, né, procurar um sustento para sua família, para cuidar da sua família. Só que Moabe, o povo de Moabe, foi um povo que oprimiu Israel. Era um povo que era inimigo de Israel. E lá em Juízes, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra do Senhor fala que Israel foi subjugado pelos moabitas durante 18 anos. Durante 18 anos, só que Deus levantou Eude que libertou Israel das mãos dos moabitas. Então nós vemos aqui que a família de Elimeleque, a família de Noemi, estava em uma terra inimiga. Estava na terra de um povo que era inimigo de Israel, que era inimigo do povo de Deus. A situação de fome, de dificuldade na terra de Israel fez com que Elimeleque fosse com sua família para outra terra, para uma terra estranha, fez com que eles saíssem de Israel e fossem para outra terra. Agora vamos entrar no 1.1. Ampliando a família. A belemita Noemi viveu no período dos juízes, época de instabilidade espiritual em Israel.
Por conta da grande fome em Belém, a distinta família mudou-se para Moabe em busca de novas condições para a sobrevivência familiar. Estabelecidos em Moabe, os filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casaram com as moabitas, Orfa e Ruth, ampliando assim a família. Então, irmãos, aqui já estabelecidos na terra de Moabe, os filhos de Noemi e de Elimeleque, Malom e Quilion, eles se casaram com moabitas. Se casaram com moabitas, uma era chamada Ruth e outra era chamada Orfa, de modo que a família de Noemi ampliou, aumentou. Porém, a palavra de Deus também nos conta que depois de um tempo ali na terra de Moabe, Elimeleque também acabou morrendo. Elimeleque morreu, ficando assim só Noemi, Malom e Quilion e as suas duas noras. Então vemos aqui que ocorre a primeira tragédia na família de Noemi depois que eles saíram de Israel para uma terra estranha. Agora vamos para o 1.2. Tragédia na família. No anseio da busca por uma vida melhor, a família israelita acabou encontrando a tragédia. Elimeleque, chefe da família, e seus 2 filhos morreram, deixando Noemi e suas noras completamente desamparadas. A dor do luto era inevitável, e as dificuldades e desafios para viúvas na antiguidade eram ainda maiores. Então Noemi resolveu voltar para Belém, liberando suas noras ao retorno de suas famílias, a fim de reconstruírem suas vidas. Transtornada pela dor, Noemi troca seu nome para Mara, que significa amarga. Então, aqui no 1.1 a gente viu que ocorreu a primeira tragédia na família de Noemi. O marido dela, Elimeleque, acabou falecendo. E aqui no 1.2 vemos que acontece uma segunda tragédia na família de Noemi. Porque os 2 filhos dela também faleceram. Os 2 filhos de Noemi também morreram. E uma frase aqui, irmão, que ele disse no 1.2, que chama minha atenção, é o início, que ele diz assim: no anseio da busca por uma vida melhor, a família israelita acabou encontrando a tragédia. Enquanto a família de Noemi estava na terra de Israel, apesar das dificuldades, apesar da fome, todo mundo estava vivo, todo mundo estava com vida, mas depois que eles saíram de Israel para uma terra estranha, para outra terra, a morte sobreveio sobre a família de Noemi. E aqui eu entendo uma coisa, irmão, que muitas pessoas que estão na casa de Deus, devido às dificuldades, devido às aflições, ao invés de continuarem olhando para Jesus, acabam olhando para fora. E por olharem demais para fora, acabam deixando a presença de Jesus, acabam deixando a casa de Jesus e vão para fora, em busca de uma vida melhor, em busca de uma vida mais próspera, sabe? Vão em busca dessa vida melhor, aparentemente melhor. Só que lá fora, essa vida que aparentemente parece ser melhor, aquilo que aparentemente parece ser uma prosperidade, é uma ilusão, que tem por fim a tragédia. E as pessoas lá fora, irmão, elas ganham tudo, ganham dinheiro, ganham isso, ganham aquilo, ganham prosperidades, sabe? Estão sempre ganhando. Só que enquanto elas ganham, elas já perderam algo muito importante, elas perderam a vida. E eu entendo que é melhor estar na casa de Deus, apesar das dificuldades, apesar das aflições, porém tendo vida, do que ir lá para fora e ganhar tudo, porém perder a vida. Então que a gente entenda que é melhor estar na casa de Deus, irmão. É melhor estar na casa de Deus, tendo vida com Deus, do que ir lá fora e sofrer tragédia, do que ir lá fora e perder a vida, do que ir lá fora e perder a presença de Deus em nós. Amém? E depois desses acontecimentos, Noemi volta para Belém de Judá, volta para Israel, mas só que ela volta triste, ela volta com o coração entristecido e fala para que as pessoas não chamem ela mais de Noemi, mas que chamem ela de Mara, porque a vida dela, por esses acontecimentos, se tornou amarga, se tornou triste, se tornou uma vida, sabe, de dor. Agora vamos para o ponto 2. Aqui o refletindo, a missionária Ana Oliveira diz assim: a resiliência atrai a atenção de Deus, pois não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Vamos ler o ponto 2 e já juntar com o 2.1, tá bom? Ruth, cujo nome significa companheira, é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. A fidelidade e fé dessa moabita chamou a atenção de Deus. 2.1.
exemplo de fidelidade. Orfa escutou o conselho de sua sogra e voltou para a casa dos seus pais. No entanto, Ruth decidiu permanecer ao lado de Noemi, estabelecendo com ela uma aliança. Tudo era incerto. Noemi não tinha parentes em Moabe e não sabia se algum parente de seu marido estava vivo em Israel. Mesmo assim, Ruth decidiu honrar seu compromisso com sua sogra e com Deus de Israel. Sem olhar para a situação ou para suas diferenças, a verdadeira fidelidade vem da decisão em permanecer firme e constante no caminho, no propósito e na aliança estabelecida. Então, Ruth, cujo significado significa amizade ou companheira, era uma das noras de Noemi, que se recusou a ficar em Moabe, se recusou a voltar para trás e decidiu seguir Noemi. Decidiu seguir Noemi, estar do lado dela e ir com ela até o fim. Já Orfa, que era outra nora de Noemi, ela decidiu ficar em Moabe. Ela achou melhor ficar em Moabe, porque se ela ficasse em Moabe, ela se casaria novamente. Ela teria as coisas dela, ela estava perto das coisas dela. Ela teria a oportunidade de ter uma nova reconstrução. E se ela seguisse a Noemi, ela ia ter que ter algumas percas. Ela ia deixar algumas coisas para trás. Ela ia negar alguns hábitos, ia ter que deixar alguns costumes para trás. Talvez ela nem teria a oportunidade de se casar e de ter uma família novamente. Mas só que, diferentemente dela, Ruth, mesmo sabendo que tinha que deixar algumas coisas para trás, ela decidiu seguir Noemi. Mesmo sabendo que tinha que deixar costumes para trás, ela decidiu seguir Noemi. Mesmo sabendo que ela tinha que deixar família, amizades, hábitos para trás, Ruth decidiu seguir Noemi. Ela estava disposta a negar o eu dela, negar a vida dela para estar do lado de Noemi. E essa atitude de Ruth me faz lembrar do que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmão, caminhar com Jesus é isso, é eu deixar os meus caminhos para trás para seguir o caminho dele. Seguir a Jesus significa deixar certas amizades para trás. Seguir a Jesus significa deixar muitos hábitos, muitos gostos para trás. Seguir a Jesus é negar o meu eu, tomar minha cruz e seguir a ele. Então que a gente entenda, irmão, se nós realmente queremos seguir a Jesus, precisamos entender que a partir do momento em que nós entregamos nossa vida a ele, inicia-se uma nova vida, uma nova caminhada, porque a velha caminhada, a velha vida ficou para trás, tem que ficar para trás. Agora é uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos para o 2.2. Resiliência em frente ao caos. A decisão de Ruth em permanecer com Noemi implicava em vários aspectos: troca de nacionalidade, abandono na crença dos deuses de seu povo, para a fé no Deus de Israel. Em suma, Ruth estava renunciando a tudo para viver ao lado de Noemi pelo resto da vida, reconhecendo a soberania de Deus, fazendo a ela um juramento de lealdade. Juntas partiram para Belém, e lá Ruth se encarregou de cuidar e ser a provedora de Noemi. Isso se chama resiliência, ato de superar os problemas com leveza e sabedoria. No caso de Ruth, atrelados à fé. Ruth se ergueu diante das dificuldades, passou a crer em Deus e nele confiava o seu presente e o seu futuro. Então olha como que era séria a decisão de Ruth de seguir Noemi. Ela teria que trocar a nacionalidade, ela teria que deixar os ídolos dela, os deuses dela para trás, para poder servir a Deus, ao Deus de Israel, para poder crer em Deus. Ela teria que renunciar à vida dela para poder viver uma nova vida. E é isso que acontece, irmão, quando uma pessoa ela se entrega a Deus, quando ela decide seguir a Ele. A nacionalidade muda, a pessoa já não pertence mais a esse mundo, ela pertence ao reino de Deus, ela não pertence mais à potestade das trevas, ela pertence ao reino de Jesus. Ela tem que deixar os ídolos para trás, ela tem que deixar seus desejos para trás para poder servir ao único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E foi ele que disse em Isaías, no capítulo 45, no versículo 5, Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Ele é o único Deus verdadeiro.
e só a Ele nós devemos servir. É isso que acontece quando a pessoa decide seguir a Deus, quando a pessoa decide se entregar a Ele. Muitas coisas mudam, acontece uma transformação na vida da pessoa. E Ruth foi uma mulher resiliente. Ela superou as dificuldades e, para cuidar da sua sogra, ela foi trabalhar, ela foi colher espigas, ela soube agir diante dos problemas. E isso também, irmão, é o resultado da vida de uma pessoa que se entrega a Jesus. Jesus, ele lhe dá capacidade para saber lidar com os problemas. Jesus dá capacidade para saber agir com sabedoria diante das dificuldades, diante das adversidades. Esse é o resultado de quem se entrega a Jesus. Então, que a gente entenda que se entregar a Jesus vale a pena, porque Ele cuida de nós e se nós confiarmos nele, nós contemplaremos a bondade dele sobre a nossa vida. Ele nos dará resiliência para saber agir diante de qualquer situação. Vamos para o ponto 3. Boabe. Perdão, falei errado. É Boaz, o resgatador. Boaz, homem íntegro e bondoso, pertencia ao mesmo clã de Elimeleque e era proprietário de campos de cevada e trigo em Belém. Vamos juntar também o 3.1. Um encontro casual. Ruth era viúva estrangeira em terra estranha. Contudo, não se lamentou pelas dificuldades, mas se ergueu e foi trabalhar nos campos buscando provisão. Por casualidade, foi parar nos campos de Boaz, um parente de Elimeleque. Certa vez, ao visitar suas plantações, Boaz avistou Ruth, colhendo espigas, e ao saber quem era ela, deu ordens aos empregados que a tratassem com bondade e a deixassem trabalhar livremente. Aqui nós vemos, irmãos, que Boaz ele era do mesmo clã que Elimeleque, o marido falecido de Noemi. Ele era do mesmo clã ou da mesma tribo. E ele morava naquelas regiões ali, próximo de onde Noemi morava juntamente com Ruth, depois que elas vieram de Moabe. Boaz também era um homem rico, um homem influente. Ele era proprietário de algumas terras. Boaz ele era um homem íntegro, ele tratava as pessoas bem. E ao longo da história, quando a gente lê, a gente percebe através das atitudes dele, através do caráter dele, que ele era alguém que temia a Deus. Ele era alguém que temia a Deus. E a palavra nos conta que Ruth, para sustentar Noemi, para cuidar dela, ela foi trabalhar. Ela foi colher espigas. Ela não deixou que as dificuldades, ela não deixou que as aflições parassem ela. Pelo contrário, ela se levantou e foi trabalhar. E aqui eu entendo que nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter sim aflições, mas só que a gente não pode deixar que essas aflições, que essas dificuldades nos paralisem. Tem pessoas que precisam da nossa ajuda. Por isso que nós não podemos deixar que as dificuldades nos paralisem, sabe? Mas nós devemos agir, porque quando nós agimos, Deus ele age na nossa vida. Eu creio que Deus age na nossa vida. E foi isso que aconteceu na vida de Ruth, porque porque ela foi colher espigas e foi colher justamente nas terras de Boaz, alguém que era parente da família de Noemi. Ele era parente de Elimeleque. Talvez Ruth não estava entendendo nada ainda. Mas só que enquanto ela trabalhava, Deus trabalhava na vida dela. Então, por mais que você não entenda, por mais que você não veja, creia que Deus está trabalhando na sua vida. Mas continue trabalhando, continue servindo a Deus com fidelidade, continue servindo a Deus em obediência. Vamos para o 3.2. Amor restaurador. Noemi, ao saber do tratamento do qual Ruth estava recebendo, orientou a sua nora a verificar se Boaz assumiria o papel de parente remidor, e logo o casamento pela lei do levirato. Entretanto, havia um parente mais próximo que Boaz, que por lei tinha a prioridade por tais obrigações. Entretanto, houve recusa deste parente próximo, o que levou Boaz ao direito de parente remidor. Após formalidades, Boaz casou-se com Ruth, perpetuando a descendência de Elimeleque. Desta união nasceu Obed, que mais tarde veio a ser avô do rei Davi, e de sua posteridade nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, Noemi ficou sabendo que o dono das terras em que Ruth iria ali catar espiga, colher milhos, era justamente Boaz, que era um parente da sua família. E ali em Israel, irmão, tinha uma lei chamada Lei do Levirato. E lá em Deuteronômio, no capítulo 25, vai descrever bem sobre essa lei. Essa lei diz que se um irmão
ele acabou morrendo sem deixar filhos. O irmão dele deve se casar com a viúva, e suscitar descendência ao irmão que morreu, para que o nome dele não fosse apagado em Israel. Porém, se esse irmão não tivesse outro irmão, algum parente próximo da família poderia se casar com a viúva. Assim, ele suscitaria descendência ao rapaz que morreu. Assim, ele faria com que a linhagem dele tivesse uma continuação. E esse parente que se casasse com a viúva seria chamado de parente remidor, ou resgatador, porque ele resgataria a viúva, ele cuidaria da viúva, ele seria responsável por ela. E Noemi sabia disso, sabia que tinha essa lei, a lei do levirato, e ela orientou Ruth a verificar com Boaz se Boaz assumiria esse papel de parente remidor. E ele quis assumir esse papel, só que tinha um parente que era mais próximo do que ele. Tinha um parente que poderia se casar com Ruth, só que esse parente acabou se recusando. Ele não quis. Então Boaz aproveitou a oportunidade e se casou com Ruth. E a palavra nos conta que eles tiveram um filho e colocaram o nome desse filho de Obed. Obed, ele era o avô de Davi. Ele seria o avô de Davi lá na frente. E Davi, da linhagem dele, veio quem? Veio Jesus, o Salvador do mundo. Então vemos aqui, irmãos, que Deus é maravilhoso. Nós vemos o quanto Deus é maravilhoso, porque a tristeza que havia em Noemi, Deus converteu em alegria, porque Obed também foi como um netinho para ela. Obed trouxe alegria ao coração de Noemi. Ruth, que deixou tudo para trás para seguir a Noemi, Deus honrou ela e deu a ela uma nova família. E aqui na conclusão, o autor diz que Deus honrou o posicionamento e a atitude de fé de Ruth, colocando a improvável moabita na genealogia de Jesus, o Messias prometido. Então, se você for lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, lá vai estar o nome de Ruth como participante da genealogia de Jesus. Olha como é que Deus é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Então, hoje essa aula foi um pouco rápida, foi bem rápida, na verdade, mas eu creio que nós aprendemos com a história de Ruth a ser perseverantes. Nós aprendemos com a história dela a não olhar para trás. Aprendemos que Deus honra todos aqueles que deixam tudo para seguir a Ele, para viver uma nova vida com Ele. Então que a gente venha meditar nessas palavras, que a gente não olhe para trás, que a gente não deixe a presença de Deus, que a gente não deixe Jesus por nada, mas que a gente venha viver na presença dEle em novidade de vida todos os dias, sempre nos santificando, sempre nos achegando mais a Ele. Porque o fim com Ele vai ser bem melhor, irmão. Apesar das dificuldades, apesar das aflições, Ele está conosco em meio a essas dificuldades. Ele está conosco em meio a essas aflições. E Ele prometeu um lugar bem melhor para nós. Então que a gente creia nas palavras de Jesus, que a gente persevere em oração, que a gente persevere confiando nele, que a gente não deixe que nada, absolutamente nada, nos tire da presença dele, mas que a gente permaneça com ele. Amém? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de ministrar mais uma aula para vocês. Eu espero que eu tenha edificado a sua vida e, como sempre, peço que você compartilhe, que você compartilhe essas palavras também para outras pessoas, que outras pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Eu espero você na próxima aula, que Deus venha edificar mais ainda a nossa vida. Amém? E vamos fazer a oração que o autor pediu aqui para que a gente ore, para que as boas novas do Evangelho alcancem toda a terra. Amém? Vamos orar nesse sentido. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos ao Senhor. Primeiramente, Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa aula que o Senhor permitiu estarmos aqui aprendendo, Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos a praticar a Tua palavra, ajuda-nos a viver o que foi falado aqui, Jesus. Nos livra de todo mal, nos livra da hipocrisia, nos livra do engano do nosso coração. Nos livra, Senhor, nos ajuda a ter uma vida constante na Tua presença, a ter uma vida de santidade. Senhor, eu também te peço, meu Pai, que o Senhor nos levante como instrumentos do Senhor para que a Tua palavra alcance a todos. Senhor Jesus, em nós e através de nós, Pai, manifesta a Tua glória, Jesus. Faz com que a Tua palavra, Senhor Jesus, chegue até os confins da terra. Seja, Senhor Jesus, da maneira que o Senhor quiser. Faz com que as pessoas que nunca ouviram venham ouvir, que as pessoas que nunca ouviram falar sobre o Senhor, venham ouvir falar e sejam alcançadas, sejam libertadas, sejam salvas pelo poder da Tua palavra.
porque a tua palavra diz, Senhor, que ela é viva e eficaz, e diz também que o teu Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que isso venha acontecer, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos e te agradecemos, meu Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.